Uma excelente terça-feira para você que se liga aqui no Sportnet, também no YouTube da Central do Timão. Eu sou Leonardo Rodrigues, diretamente da Casa do Povo, para passar as últimas informações do time do povo com meu parceiro Matheus Fernandes. Meu irmão, tamo junto em mais uma, né? Leozão, mais uma. Ontem eu não fiz, você não esteve aqui no estúdio pra Sentiu fazer minha o jornal. falta? Ah, com certeza, irmão. Sempre eu sentirei sua falta. E fazer com o roqueiro completo o não outro. é a mesma coisa que fazer com você. Apesar do roqueiro, né? O roqueiro Também ser é um. buenas Tamo buenas. junto, roqueiro. Tamo junto, roqueiro. Roqueiro é monstro, tamo junto. Buenas, buenas, Tiagão. E fiz o jornal com ele ontem, mas é sempre bom fazer com você também, né, meu irmão? Mas você estava no CT Dr. Joaquim Grava por um bom motivo. Sim. Treino aberto do Corinthians e também a apresentação de Gabriel Paulista, zagueiro corintiano, vale sempre lembrar, que chegou para integrar o elenco do Corinthians para a temporada de 2026, quem sabe 2027, 2028, 2029, 2030. Será? Por aí vai, quem sabe se torne um ídolo, né? Vamos torcer. Leozão, eu sempre torço para que os jogadores que estão chegando no Corinthians se tornem ídolos. Mais ídolos do que Vladimir, mais ídolos do que Cássio. Se vão conseguir, se vai conseguir na verdade, é muito A difícil. gente não Mas eu torço para que isso aconteça, né? Mas enfim. Se não virar ídolo, que honre o manto, pelo menos. Né? Exatamente. Então, como eu disse, né, teremos isso de assunto. Gabriel Paulista, a apresentação dele. Também tem reforço chegando no futebol feminino. Tem possível reforço chegando no futebol masculino. E também a queda do Corinthians na Copinha de 2026. Difícil, hein? Mas eu vou te dizer, você vai acompanhar tudo isso depois da vinheta. Turututu! Meu irmão, vamos começar pela parte dos reforços. Achei né? que você ia querer começar pela Por o pela quê? treva. Não, vamos começar pela parte dos reforços. O Corinthians anunciou, na verdade, no domingo, a contratação de Gabriel Paulista e ontem foi oficializado e apresentado perante toda a imprensa e toda a fiel torcida através da Corinthians TV. O zagueiro Gabriel Paulista chega para integrar o elenco do Corinthians em 2026. E também teve um treino aberto junto, né, Léo? E você esteve Sim, presente sim. no CT Dr. Joaquim Grava e eu quero que você fale um pouquinho sobre o treino e também o que você achou das primeiras palavras de Gabriel Paulista. Bom, começando pela parte do treino, um campo reduzido ali, Sim. os jogadores que não jogaram mais de 45 minutos diante da equipe da Ponte Preta no último domingo, aqui mesmo na vitória do Corinthians sobre a Ponte Preta, né, no Sim. Neoquímica Arena. Então, mais um regenerativo, né? Alguns jogadores como o Hugo, o Mateuzinho apareceram ali no campo, mas para apreciar os seus companheiros, né? Não fizeram um trabalho no campo, um treino muito tranquilo. No final do treino ali, um treino de finalizações. Yuri Alberto fazendo alguns gols, Kaique também fazendo alguns gols. Outros jogadores também que não atuaram por mais de 45 minutos, como eu destaquei, né? E o destaque ainda, falando sobre o treino, é o Memphis Depay, que segue em recuperação na parte interna do Sim. CT. É ele que busca essa recuperação para que possa ajudar a equipe do Corinthians aí na temporada de 2026. Então não teve muitas novidades em relação ao treino, né? E falando agora sobre o Gabriel Paulista, né? Um zagueiro que se identifica muito com o Corinthians. Sim. Né, ele que foi de arquibancada, o irmão dele que acabou falecendo quando ele ainda era jovem, fazia parte dos Gaviões da Fiel, então ele conseguiu realizar o sonho dele e também do irmão, né? Que era ser jogador profissional, ele que tem passagens na Europa e agora vem para integrar o elenco do técnico Dorival Júnior. A gente espera que ele dê certo, né? A gente espera que ele dê certo, a gente sabe que ele é um jogador que tem muita qualidade e o Dorival vai ter trabalho, né? Porque no domingo os dois zagueiros do Corinthians fizeram gols, né? E um golaço do senhor André Ramalho, né? Sim, exatamente. Então, assim, o Gabriel Paulista vai ter que brigar pela sua posição. As pessoas já haviam falado que, já cravando, não, vai ser Gustavo Henrique e Gabriel Paulista, mas não vai ser tão fácil assim quanto parece, não, viu? Exatamente. Vale lembrar, o próprio Gabriel Paulista já tinha disse, na verdade, né, na coletiva, que já tinha tido uma conversa com o Fábio Soldado, que existia, sim, um interesse de ambas as partes para que acontecesse essa negociação. Todo mundo sabe que o Gabriel Paulista é um corintiano, ele revelou isso abertamente ontem, novamente, na coletiva. Falou sobre o seu irmão que já acabou falecendo e que fazia parte dos Gaviões da Fiel, né, e o Corinthians tinha alguns problemas e não podia contratar o Gabriel Paulista, né? Enfrentava alguns problemas políticos, Transferban também acabou pegando o Corinthians. Exato. Teve outros clubes também que demonstraram interesse em contar com o Gabriel, porém ele preferiu escutar o Corinthians. Corinthians, o E Corinthians é aceitar, diferente. e aceitar o Corinthians, né? Pelo que parece, até pelo que ele deu a entender. Ele, vamos se dizer, forçou bastante pra vir pro Corinthians. O Corinthians quis ele, né, muito, e ele também quis vir muito para o Corinthians, pediu a rescisão dele, abriu mão de valores que tinha para receber,
né? Ele mesmo disse que dinheiro não era tudo, quando Sim. se existia a possibilidade de ele estar com a família, com os amigos próximos e atuando no clube do coração. Então, que o Gabriel Paulista dê muito certo no Corinthians, renda bons frutos e que dê uma dor de cabeça positiva para o Dorival, né? Que o Dorival tenha que ficar quebrando a cabeça. E aí, qual vai ser a dupla de zaga? Gustavo Henrique e Gabriel? Gabriel e Ramalho? Ramalho e Tchoca? Gabriel e Tchoca? Não sei, né? Eu quero que o Dorival tenha... Eu quero que o Dorival tenha essa dor de cabeça. E ó, professor, vai ser uma dor de cabeça positiva se Deus quiser, hein? Leozão, vamos falar agora sobre uma possível contratação do Corinthians, porque ao que indica, o Corinthians encaminhou a contratação do lateral direito Pedro Milans, ou Milans, né, que é ex-Penharol, o jogador... Estava livre no mercado? Estava livre no mercado, exatamente, de apenas 23 anos estava livre no mercado, e o que já gera um desconforto muito grande de várias pessoas, né, porque muitas pessoas falam, pô, cara com 23 anos, vai ficar livre no mercado? Traçam até um paralelo, por exemplo, com o Breno Bidon. O Breno Bidon tem quase a mesma idade ali do Pedro. Se o Bidon fosse um jogador ruim, o Corinthians deixaria ele ir, né? Mas como ele é um jogador bom, o Corinthians se esforça para mantê-lo. Só que vale lembrar o que muitas pessoas dizem, muitos torcedores dizem, né, do Penharol, que ele estava tendo alguns problemas com a diretoria e por isso que eles decidiram seguir para caminhos diferentes, né? O Pedro acabou pedindo a sua rescisão e chegou à rescisão com o Penharol. E o uruguaio, ao que tudo indica, de acordo com o Globoesporte.com, ele chegará para integrar o elenco corintiano numa posição, Léo, que o Corinthians estava procurando bastante, né? Que é lateral direito. Vale lembrar, o Corinthians só tem, entre aspas, o Mateuzinho. O Pedro, o João Vitor Jacaré, desculpa, ele foi testado agora, né? Diante da fiel torcida aqui na Neoquímica Arena. Dá pra ter uma avaliação, no último domingo. Assim, né? Entrou pouco, né? Exatamente. E ano passado, vários jogadores foram improvisados, né? Mais especificamente, Félix Torres e Charles foram improvisados naquela posição. E o Corinthians realmente dava uma prioridade para a lateral direita. E justo, né, Léo? Agora que o Pedro atinja um bom nível de futebol e é o que nós vínhamos conversando, né? O Corinthians sai basicamente, mesmo que o Pedro não seja o jogador dos sonhos, o Corinthians sai do zero para alguma coisa. E quando eu digo do zero, eu estou dizendo no sentido de um reserva para o Mateuzinho. O Corinthians não tinha reserva nenhum para o Mateuzinho, né? Com exceção ao Jacaré, que não vinha recebendo oportunidades. Recebeu agora contra a Ponte Preta. Então, o Corinthians sai do zero para algum lugar, né? Como eu disse, talvez não seja o reserva que nós esperamos que fosse o ideal, mas sai para algum lugar, né, Léo? Exatamente, né? O Corinthians que falta apenas alguns exames médicos, né? Para que faça o anúncio do Pedro na lateral direita. Concordo muito com você. Ano passado o Corinthians sofreu muito, né? Principalmente nessa posição, tendo que improvisar, enfim. E o desempenho também não era o que se esperava. Então ficou uma loucura na cabeça do torcedor corintiano. E a lateral direita a gente sabe que era uma prioridade. Nós conseguimos apurar aqui no último jogo que era uma das prioridades, talvez a prioridade máxima do Corinthians, contratar alguém ali para fazer sombra pro Mateuzinho, né? A gente sabe que o Corinthians tem muitas competições. E para gerar aquela dor de cabeça, assim como na zaga, na lateral também, né? O sistema defensivo do Corinthians ganhando reforços aí. E a gente espera que o Pedro consiga desempenhar um bom futebol com a camisa do Corinthians quando ele for a campo, né? Então o Mateuzinho tem muita qualidade, atravessa um momento espetacular. A gente sabe que vai ter alguns momentos que o Mateuzinho também vai ter que ser poupado, né? Porque, como eu falei, a temporada é muito intensa, né? E é um jogador jovem também. Não tem essa de ter que ficar fora por controle de carga, não. O cara é bem fisicamente. Aguenta né? jogar. Um jogador jovem, como eu já citei. Então a gente espera que ele chegue o mais rápido possível aí já para integrar o elenco do técnico Dorival Júnior. Exatamente. E que dê tudo certo, né? Que seja um jogador, assim como nós falamos sobre o Gabriel Paulista, que seja um jogador que consiga atingir um nível de idolatria no Corinthians, que seja muito feliz com a camiseta, com o manto alvinegro e que seja uma sombra também para o Mateuzinho e quem sabe em algum momento até pedindo passagem para assumir a titularidade, mas são coisas que apenas o tempo dirá e aquele famoso, né, Léo? A ver. A ver. Tem reforço chegando no futebol masculino e também tem reforço chegando no futebol feminino. As brabas. O Corinthians oficializou o retorno da volante Ana Vitória, que estava no Atlético de Madrid. Cabe lembrar, ela já atuou no Corinthians na temporada de 2017 e 2018. Saiu, rodou por Benfica, Atlético de Madrid e agora retornou e assinou um contrato com o Corinthians até 2028. Ela foi liberada pelo clube espanhol aí para reforçar o Corinthians. Já na disputa da Copa das Campeãs, né, que é aquele torneio, vamos dizer, o Mundial, né, que a FIFA criou
para o futebol feminino. E já tem uma partida marcada, né, no dia 28 de janeiro contra o Gotham FC. Contra o Batman. Quem? Gotham FC. Gotham. Vamos jogar contra o Batman. Gotham. O Corinthians vai jogar contra o Batman, contra Boa. o Robin, contra o Coringa. Maluquice. Mas enfim, Léo, o que você tem a dizer sobre a Ana Vitória? Gostou do reforço? Você acha que é uma jogadora que pode chegar pra ajudar o Corinthians ou não? Gostei bastante do retorno da Ana Vitória, né? Ela que já teve uma passagem pelo Corinthians, como você Sim. já citou, jogadora que tem muita qualidade. Ganhou experiência jogando fora do país, né, em Sim. clubes importantes. Então volta para ajudar a equipe do Corinthians. Corinthians que teve algumas saídas também. Então é de extrema importância que também se reforce, né? Sim. Porque a gente sabe que tem um Mundial logo agora no início do ano. E quem sabe aí vamos beliscar esse título aí, hein? Quem Jogar sabe? contra o time do Batman. Tem o Arsenal também, né? Exatamente. Então é uma competição que tiro curto. Exatamente, muito Então, rápida. O Corinthians tem que se preparar da melhor forma possível e tendo jogadores de ótima qualidade, acredito que vai evoluir o nível das atletas do Corinthians para quem sabe buscar esse título do Mundial. Exatamente. Assim como ela foi anunciada, outros jogadores também foram anunciados, né? A Raíza. Então, Veio do o Bahia, Corinthians, exatamente. Então, o Corinthians está reforçando realmente a sua equipe feminina para que consiga conquistar não só, de repente, o Mundial, mas também ser novamente campeãs do Campeonato Brasileiro, conquistar o tão sonhado Campeonato Paulista, que o Lucas Piscinato ainda não conseguiu conquistar. Curioso, né? Curioso isso também. Quem sabe conquistar uma Supercopa contra o Palmeiras também é um jogo só. Tem aquela tal Libertadores. Tem né? a Libertadores também, então tem vários campeonatos vindo pela frente aí que o Corinthians precisa se reforçar e cada vez continuar melhorando a sua equipe para bater campeão de todas as competições que disputar. Leozão, vamos finalizar agora o jornal em clima baixo. Infelizmente, irmão. Eu tô sorrindo aqui, mas não é pra sorrir. Não é pra Não sorrir. tem nada pra sorrir. Isso porque o Corinthians foi eliminado pela equipe do Guarani da Copinha na cidade de Jaú, né? Não, Jaú não, Que fase. não trará boas recordações Que para as fase categorias que de tá o base do Corinthians. Corinthians. Após perder por 2-1, o Corinthians está eliminado na terceira fase da Copinha, na segunda fase, na verdade, da Copinha, né? Passou pela fase de grupos na primeira colocação, enfrentou o Guarani, mas acabou sendo eliminado no estádio Zezinho Magalhães, lá em Jaú, né? É um nome curioso, esse nome pra mim, Zezinho Magalhães. Mas enfim, o Corinthians acabou saindo Gosto perdendo. muito desse- O Corinthians saiu perdendo por 2-0 e diminuiu apenas nos acréscimos com o Iago Machado, que eu acho que foi um dos grandes destaques do Corinthians na competição. Mas, Léo, eu acho que assim, por mais que nós somos de apoiar as categorias de base, eu gosto das categorias de base, você gosta também. Mas, cara, a gente não pode esconder a verdade e a verdade seja dita, uma atuação pífia dos meninos. Sim. O Corinthians com muitas dificuldades para ganhar os jogos, por exemplo, do Trindade. O Corinthians penou e não conseguiu vencer. A equipe do Trindade, na verdade, conseguiu vencer, desculpa, 1 a por 1-0, né? Foi muito apertado o placar. Então, empatou o segundo jogo, na verdade, empatou o segundo jogo, né? E assim, eliminado agora pelo Guarani apenas na segunda fase. Então, assim, não tem o que falar, uma atuação muito ruim do Corinthians, né? O Corinthians que foi muito abaixo mesmo nessa copinha, né? Sim. Nesses 4 jogos aí. O Corinthians não teve. Não sobressaiu em nenhum dos jogos, né? Verdade. Pô, vou jogar bem um jogo, o outro oscila. Não, o Corinthians dá pra dizer que foi regular, jogou mal em todos os jogos, né? É verdade. Então, assim. Foi nivelado por foi baixo, nivelado né, Léo? por baixo, infelizmente. A gente sabe que tem jogadores de altíssimo nível, né? Como é o caso do Luizinho, né? O próprio Iago, como você citou, mas são jogadores muito jovens, né? Sim, O Iago, por exemplo, tem 16 anos, se eu não me engano, 16, 17 sim, anos. muito novo. E isso aí passa muito pelo que aconteceu na gestão passada também de base, né? A gente Verdade. falou inúmeras vezes aqui, Corinthians com 60, 80 contratações. Contratações não, parcerias, vale lembrar. Sempre se corrige, É. Léo. Quando você fala alguma coisa errada, você pode ir, né? Parcerias. Então eu acho que isso acabou prejudicando muito a equipe do Corinthians. Né? O Corinthians que pós o título da Copinha em 24 chegou na final em 2025. Muita gente ali não sabe como, porque a equipe do Corinthians muito abaixo Verdade. da média, Sim. né, de idade, mas o Corinthians dentro de campo conseguiu, aos trancos e barrancos, chegar na final. E nessa temporada o Corinthians não conseguiu passar da segunda fase. É uma vergonha, né? Pra mim, eu acho que é uma vergonha. Né? O Corinthians que tem 11 títulos da Copa São Paulo. Né? Então, assim, não deixa de ser uma vergonha, né? E a gente espera que... Não que as pessoas que estejam lá agora não sejam capacitadas, né? Não, a gente mas espera que fizeram um trabalho ruim nessa competição. acontece. consiga reverter o jogo aí e no decorrer do ano, jogando Paulista, Brasileiro, consiga pelo menos um título ou deixar a equipe mais competitiva, né?
Exatamente, eu acho que é muito importante, Léo, não crucificar, né? Sim, Tudo que lógico. tá acontecendo. O William teve pouco tempo pra trabalhar com Teve os 5 meninos. jogos oficiais, né, no fim de Exatamente, temporada. pouquíssimo tempo. E os meninos também são super novos, então assim, é importante não crucificar tudo que tá acontecendo no Corinthians, mas entender também que foi uma competição ruim do Corinthians. E não tá tudo bem. Exatamente, então tem muita coisa pra melhorar. Os meninos têm capacidade pra melhorar, o William Batista já mostrou que tem capacidade pra melhorar. Acredito que essa melhora virá, acontecerá essa melhora, mas acontece que nessa competição em específico, na Copinha de 2026, o Corinthians não foi bem. Pode ser que a partir das próximas competições, tanto no Brasileiro quanto no Paulista, o Corinthians consiga engrenar e mostrar suas garras. Mas por enquanto o Corinthians foi um time muito apático, muito abaixo, mas tem muita coisa pra acontecer ainda. O ano de 2026 tá só começando. Assim como o Breno Bidon não conseguiu conquistar, por exemplo, a Copinha em 2022, não conseguiu conquistar em 2023, em 2024 conquistou, em 2025 se tornou um dos protagonistas do elenco. Cara, a mesma coisa pode acontecer com todos os outros meninos, não estão crucificados, não são meninos que você olha e fala assim, não serve, meu presta, Deus, não. Embora, tem não. várias coisas que compõem todo esse cenário, né? Então, mas temos que ser sinceros que o Corinthians na Copinha de 2026 não conseguiu jogar nada. Não atendeu as expectativas, mas eu tenho certeza, sei que o Léo pensa do mesmo jeito, Sim, claro. que o Corinthians irá melhorar. O Corinthians terá uma melhora, mas na Copinha em específico não foi bem, mas nós confiamos em vocês, toda a comissão técnica e em todos os jogadores. É isso, família. Essas foram as informações do time do Povo, diretamente da Casa do Povo, com meu parceiro Matheus Fernandes, e amanhã estaremos de volta. É isso, da Casa do Povo! A gente vai a Casa do Povo! Estamos e estaremos sempre aqui na Casa do Povo. Mas é isso, Leozão, meu irmão. Te agradeço, assim como agradeço a todos os nossos patrocinadores que são Cowork Fiel, Hub Fiel, Tour Raízes Alvinegras, Tour Casa do Povo! Camarote Galeria SCCP, Camarote Fiel Torcedor, Corinthians Loja Oficial, Corinthians Delivery e a Boa Viagem Brasil. Leozão, tamo junto e vamos no 1, irmão. Vamos no 1. 3, 2, 1, vai Corinthians? Pode ser? 3, 2, 1 e... Vai Corinthians!